Olá pessoal, meu nome é Jéssica Almeida, sou estudante do curso de enfermagem da Universidade Federal de Campina Grande, campus Cajazeiras e integrante do LATIX, Laboratório de Tecnologias de Informação e Comunicação em Saúde. E hoje na nossa videoaula a gente vai continuar com o assunto calendário vacinal, parte 2. Então pessoal, antes de iniciar a nossa aula de hoje, se você não teve a oportunidade de assistir o nosso primeiro vídeo, calendário vacinal parte 1, o link dele vai estar na descrição do vídeo. Então, pessoal, inicialmente eu listei as vacinas que serão discutidas ao longo da nossa videoaula, dando continuidade ao vídeo passado, calendário vacinal parte 1. Então, a gente vai iniciar a nossa discussão com a vacina contra o rotavírus humano, partindo para a febre amarela, seguindo para a tríplice viral, tetraviral, meningocócica C, hepatite A e HPV. Então, pessoal, a nossa primeira vacina a ser discutida é a vacina contra o rotavírus humano. Com a vacina que foi implementada no calendário infantil desde o ano de 2006, ela apresenta sobre forma líquida, acondicionada em um aplicador semelhante à seringa e contém apenas uma única dose. Sua composição contém vírus atenuados da cepa R1X4414 e é indicado para a prevenção de gastroenterites causadas pelo sorotipo G1 em crianças menores de 1 ano. Porém, mesmo sendo uma vacina monovalente, ela vai apresentar uma proteção cruzada para os sorotipos G2, G3, G4 e G9. Então, pessoal, o esquema vacinal da rotavírus humano é composto por 2 doses. A primeira dose é realizada no 2º mês de vida do bebê e a segunda dose é realizada no 4º mês de vida do bebê. Porém, essas doses elas podem ser antecipadas. Crianças a partir de 1 mês e 15 dias até 3 meses e 15 dias podem tomar a primeira dose da rotavírus humano e a partir de 3 meses e 15 dias a 7 meses e 29 dias podem estar tomando a segunda dose da rotavírus humano. Lembrando sempre de estabelecer um intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. O volume administrado é de 1,5 ml exclusivamente por via oral. Então, pessoal, já conhecendo o esquema da vacina rotavírus humana, a gente tem alguns pontos a ser considerado importantes. Então, primeiro ponto, toda dose administrada é considerada válida. É comum acontecer no ato da vacinação que a criança ela cuspa ou regurgite devido ao gosto característico da vacina. Então, mesmo que a criança ela cuspa ou regurgite, nunca se deve refazer a dose da rotavírus. Então, por isso que a gente fala que dose realizada é dose válida. Segundo ponto a ser considerado, considera-se que nenhuma dose que seja realizada fora do prazo preconizado pelo Ministério da Saúde, ela deve ser, em hipótese alguma, repetida. Então, o próximo ponto a ser considerado é que se a primeira dose ela for administrada antes de 1 mês e 15 dias, ou seja, fora da faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde, a sua segunda dose ela deve ser agendada seguindo os critérios do PNI. Ou seja, se a criança ela tomou a vacina antes de 1 mês e 15 dias, de idade, a segunda dose ela será reagendada para o 4º mês de vida da criança. Bom, e o último ponto a ser considerado é que a segunda dose da vacina contra o rotavírus humano, ela só será administrada caso consiga comprovar que a criança recebeu a primeira dose. Ela pode estar fazendo essa comprovação através da própria caderneta de vacinação, ou através de um cartão espelho, ou até mesmo através do próprio livro de registro do posto de vacinação. Porém, se ela não comprovar essa primeira dose, a segunda dose ela não será realizada. Assim, até o presente momento, não foi relatado nenhum efeito adverso. Sua contraindicação temos apenas histórico à alergia a algum componente da forma, ou então a administração fora da faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde. Deve ser conservada entre 2 graus a 8 graus Celsius, não pode ser congelada e após a sua reconstituição, ela deve ser imediatamente utilizada. Assim, só para recapitular o esquema vacinal da rotavírus humanos, temos que a primeira dose é realizada no 2º mês de vida, a segunda dose é realizada no 4º mês de vida e se é administrado 1,5 ml por via oral. Nossa próxima vacina é a febre amarela. Ela apresenta-se em forma liofilizada em frascos de multidose e acompanha uma ampola de diluente. Ela é composta por vírus atenuados da febre amarela, da linhagem 17-DDD, e é indicada para a prevenção da febre amarela para aquelas pessoas que são residentes ou viajantes para áreas endêmicas ou países de risco a partir dos 9 meses de idade. Vamos agora para o esquema vacinal da vacina febre amarela que sofreu alteração no ano de 2015. Então, anteriormente, antes da nota informativa de número 102, emitida pelo Ministério da Saúde em 2015, teríamos o esquema vacinal da febre amarela da seguinte forma. Aos 9 meses, a criança tomava uma vacina da febre amarela e só após 10 anos ela tomava o seu reforço. Porém, de acordo com essa nota, é preconizado que a criança, aos seus 9 meses de idade, ela tome a primeira dose da febre amarela e, aos 4 anos de idade, tome o seu primeiro reforço. O volume a ser administrado corresponde a 0,5 ml, podendo ser realizado tanto por via subcutânea como por via intramuscular, de acordo com o fabricante. Agora iremos discutir algumas situações vacinais, bem como cada conduta correta a ser tomada para cada caso. Primeira situação.
Crianças a partir de 5 anos de idade, que comprovam uma dose de vacina antes de completar os 5 anos de idade, que conduta deve ser tomada? Então, a conduta a ser tomada é que, se a criança conseguir comprovar essa primeira vacina antes de completar os 5 anos de idade, o profissional deve atentar para o intervalo de 30 dias entre essas doses e assim realizar a primeira dose do reforço. Próxima situação. Crianças a partir de 5 anos de idade que não comprovam vacinação ou que nunca foram vacinadas contra a febre amarela antes dos 4 anos de idade. Que conduta a gente deve seguir? Então, a conduta a ser seguida é que, se a criança ela nunca recebeu dose da febre amarela antes dos 4 anos de idade, o que é que se faz? No dia da intervenção, faz-se a primeira dose da febre amarela e 10 anos após se realiza o primeiro reforço. Outra situação. Crianças a partir de 5 anos de idade que receberam já as 2 doses da vacina febre amarela antes de completar a idade dos 5 anos de idade. Que conduta deve ser tomada? Então, a conduta a ser tomada é que deve-se considerar essa criança vacinada, porque ela já consegue comprovar as 2 doses de febre amarela antes dos 5 anos de idade. Porque para o Ministério da Saúde, a partir de 2015, é considerada a pessoa vacinada aquela que consegue comprovar as 2 vacinas da febre amarela. Outra situação a ser considerada são pessoas com 60 anos ou mais que nunca foram vacinadas ou que não comprovam vacinação. A conduta a ser seguida é que o profissional ele deve referenciar esse usuário para a avaliação médica. Aí sim, o médico ele vai ter condições de avaliar o risco-benefício da sua vacinação, pelo fato de que pessoas nessa idade apresentam quadros de doenças crônicas ou com comorbidades. Então, o interessante é o médico avaliar o risco-benefício e ele decidir se vacina ou não vacina. Em caso de gestante, independente do seu estado vacinal, o esquema adotado é que a vacina é contraindicada para esse período, salvo apenas aqueles casos de emergência epidemiológica, surto ou viagem para a área de risco. Então, nesse momento, novamente, a gente referencia o usuário para a avaliação médica, para ele poder avaliar o risco-benefício e a decisão caberá a ele, de vacinar ou não vacinar o usuário. Cabe destacar também mulheres amamentando crianças com até 6 meses de idade, independente do seu estado vacinal. Nessa ocasião, também a vacina está contraindicada, devendo ser adiada até a criança completar pelo menos 6 meses de idade. Em casos que mulher, mesmo estando amamentando, foi vacinada contra a febre amarela, ela deve interromper a amamentação por um período de 28 dias ou um mínimo de 15 dias. Por fim, viajantes. Recomenda-se para essas pessoas que a vacinação deve ser realizada pelo menos 10 dias antes da data da viagem, para que nesse período de 10 dias possa ocorrer a soroconversão da vacina. Sobre a vacina febre amarela, ainda temos alguns pontos importantes a ser destacados. Primeiro ponto é que a vacina ela não está indicada para aqueles pacientes com quadro de doença autoimune ou doença neurológica, tendo em vista que a vacinação ela pode agravar esses quadros do paciente. O segundo ponto a ser considerado é que não se deve iniciar esquema vacinal de tríplice viral junto com o esquema vacinal da febre amarela. O profissional ele deve atentar para um mínimo de intervalo de 30 dias entre cada dose, tendo em vista que sua administração simultânea pode interferir na sua eficácia. Os efeitos adversos esperados pela vacinação da febre amarela temos a dor local, a cefaleia e a febre. Das contraindicações temos para crianças menores de 6 meses de idade e pessoas com alergia ao ovo de galinha. Da sua conservação, é importante lembrar que é uma vacina que pode ser congelada e após a sua reconstituição, ela deve ser utilizada em um período de 4 horas a 6 horas. Em síntese, destacamos o esquema vacinal para a criança. Então, a primeira dose é realizada aos 9 meses de idade e o primeiro reforço realizado aos 4 anos de idade. É administrado 0,5 ml, podendo ser realizado por via subcutânea ou via intramuscular, lembrando sempre ver a instrução conforme o seu fabricante. Prosseguimos agora com a vacina tríplice viral. Ela apresenta-se em forma liofilizada, é acompanhada com sua ampola diluente, podendo estar disponíveis em frasco de monodose ou multidose. É composta por vírus atenuados com cepas da cachumba, sarampo e rubéola, indicada para a prevenção dessas doenças para usuários a partir do 12º mês de vida. Seu esquema vacinal básico é composto por 2 doses, sendo a primeira realizada no 12º mês de vida e a segunda dose é realizada no 15º mês de vida com a tetraviral. Mas a criança só recebe essa dose tetraviral caso ela comprove que recebeu a primeira dose com a tríplice viral. Porém, se a criança ultrapassar o período de 15 meses, ela não vai ser mais vacinada com a tetraviral. E sim, vai ser feita uma segunda dose com a tríplice viral, porque para o Ministério da Saúde é considerado válido a pessoa vacinada contra o sarampo, cachumba e rubéola, aquela que comprove 2 doses da vacina.
A dose a ser administrada na tríplice viral corresponde a 0,5 ml e é exclusivamente por via subcutânea. Então, sobre os efeitos adversos esperados pela tríplice viral, temos a vermelhidão local, erupção cutânea, dor, febre e a induração local. Sobre as contraindicações, temos a hipersensibilidade a algum componente da fórmula, mulheres grávidas e a vacinação simultânea da febre amarela junto com a tríplice viral. Caso isso ocorra, o profissional ele deve atentar para um intervalo mínimo de 30 dias entre essas doses. Então, da conservação, vale lembrar que ela é uma vacina que não pode ser congelada e que ela, após a sua reconstituição, pode ser utilizada no período de 6 a 8 horas. Lembrar também que ela é uma vacina fotossensível, ou seja, ela não pode ser exposta à luz direta. Em síntese, agora vamos relembrar o esquema vacinal. Então, a primeira dose tríplice viral deve ser administrada no 12º mês e no 15º mês, a sua segunda dose ela deve ser administrada através da tetraviral. A criança só recebe tetraviral aos 15 meses, caso ela comprove a primeira dose com a tríplice viral, sendo administrado um volume de 0,5 ml por via subcutânea. Agora vamos discutir a vacina tetraviral. Ela se apresenta em forma liofilizada, acompanha uma ampola diluente e ela pode estar disponível em frascos de monodose ou multidose. Então, na sua composição, temos vírus atenuados da cepa sarampo, cachumba, rubéola e varicela. É indicado para os usuários a partir dos 15 meses de idade, para que eles consigam comprovar a primeira dose com a tríplice viral. Seu esquema vacinal é de uma única dose, que deve ser administrado no 15º mês de vida, para aqueles usuários que consigam comprovar a primeira dose de tríplice viral. O volume a ser administrado corresponde a 0,5 ml por via de administração subcutânea. Dos efeitos adversos esperados, temos a vermelhidão local, a dor, a febre e o exantema. Sua vacinação fica contraindicada para pessoas com hipersensibilidade à neomicina e também para pessoas imunodeficientes. Em síntese, vamos recapitular o esquema vacinal da tetraviral. Então, relembrando que o seu esquema vacinal é apenas uma dose aos 15 meses de idade, apenas para aqueles usuários que comprovem a primeira dose com a tríplice viral. A partir de agora, todas as vacinas apresentadas sofreram alterações conforme a norma informativa de número 149, emitido pelo Programa Nacional de Imunização. Então, agora, com a meningocócica C, ela tem sua apresentação em frasco ampola com pó liofilizado injetável, acompanhando com o frasco ampola e seu respectivo diluente. Na sua composição, contamos com polissacarídeos capsulares purificados do meningocócico C, e é indicada a sua vacinação para a prevenção de doenças sistêmicas contra o meningocócico C para crianças menores de 2 anos de idade. O seu esquema vacinal, a partir de agora de 2006, segundo o PNI, segue o seguinte critério. Primeira dose ela deve ser realizada no 3º mês de vida, segunda dose deve ser realizada no 5º mês de vida, e o seu reforço, que anteriormente era realizado no 15º mês de vida, passa agora a ser realizado no 12º mês de vida da criança. O volume a ser administrado é 0,5 ml e a via é exclusivamente intramuscular profunda. Um ponto importante a ser considerado sobre a vacina meningocócica C é que para aquelas crianças maiores de 12 meses de idade até 4 anos de idade que não comprovarem vacinação anterior a esse período, deve-se realizar apenas uma dose da meningocócica C. Os efeitos adversos esperados temos o rubor, o edema, o endurecimento e a dor local. Da contraindicação, temos apenas a hipersensibilidade a algum componente da fórmula e quanto à sua conservação, vale lembrar que ela não pode ser congelada e após reconstituída, ela deve ser imediatamente utilizada. Em síntese, vamos recapitular o esquema da meningocócica C. Então, seu esquema é composto por 3 doses. A primeira dose é realizada no 3º mês de vida, a segunda dose é ao 5º mês de vida e o seu reforço é realizado ao 12º mês de vida. Lembrando que o volume administrado é 0,5 e a via é exclusivamente intramuscular profunda. Agora com a hepatite A. Essa vacina ela foi introduzida no ano de 2014 no calendário vacinal da criança, possuindo sua apresentação em forma líquida e em frascos de monodose. Na sua composição temos o antígeno da hepatite A, altamente purificado e inativado, e é indicado para a prevenção de doenças infecciosas causadas pelo vírus da hepatite A. Então, seu esquema vacinal sofreu alteração com o PNI 2016. Anteriormente, essa dose era administrada no 12º mês de vida da criança. Porém, em 2016, essa dose agora será realizada no 15º mês de vida, podendo ser realizada também até antes da criança completar os seus 2 anos de idade. O volume administrado da dose corresponde a 0,5 ml e ela é administrada por via intramuscular. Então, dos efeitos adversos esperados temos a sensibilidade, a vermelhidão e o edema.
Quanto à sua contraindicação, é apenas para aquelas pessoas que apresentam hipersensibilidade a algum componente da fórmula e na sua conservação é lembrar que a hepatite A é uma vacina que não pode ser congelada. Então, fazemos uma síntese agora do esquema vacinal da hepatite A. Lembrar que ela é uma vacina unidose, que sua dose deve ser realizada no 15º mês de vida até os 23 meses de idade. A dose administrada é de 0,5 e a via é intramuscular. Por fim, a nossa última vacina, o HPV. Então, a vacina HPV, ela apresenta-se em forma de frasco, contém uma solução injetável, contendo apenas uma única dose. A vacina HPV é uma vacina quadrivalente, recombinada e inativada, contendo proteínas do HPV dos tipos 6, 11, 16 e 18. A vacinação é indicada para jovens do sexo feminino que estão na faixa etária de 9 a 13 anos de idade, para a prevenção do câncer do colo do útero, o câncer vulvar, o câncer vaginal, o câncer anal, lesões pré-cancerosas, verrugas e infecções genitais. O esquema vacinal da vacina HPV sofreu alterações em questões dos números de doses que se eram administradas. Anteriormente, se eram administradas 3 doses dessa vacina. Porém, agora em 2016, é apenas realizado 2 doses da vacina, onde a dose 0, que é correspondente à dose no dia da intervenção. Após esse dia, se programa 6 meses após a segunda dose da vacina contra o HPV. Lembrando que o volume administrado para a dose corresponde a 0,5 ml e a via é intramuscular. Dando continuidade à discussão da vacina contra o HPV, temos de efeitos adversos esperados a dor local, o edema, o eritema de intensidade moderada, cefaleia, febre e síncope. Das suas contraindicações, temos apenas a hipersensibilidade a algum componente da fórmula, gestantes. E quanto à sua conservação, vale lembrar que é uma vacina que não pode ser congelada. Por fim, agora temos um panorama de como fica o calendário vacinal da criança a partir do ano 2016. Então, ao nascer, continua-se a administração da BCG e hepatite B. No segundo mês, continua pentavalente, VIP, pneumo 10 e rotavírus. Terceiro mês, continua-se meningocócica C. Quarto mês, pentavalente, VIP, pneumo 10 e rotavírus. No quinto mês, meningocócica C. Sexto mês, temos a nossa primeira mudança, onde vamos ter a administração da vacina pentavalente e agora a administração da vacina VIP, que anteriormente era a vacina VOP. Nono mês, continuamos com a febre amarela. 12º mês, temos outra mudança. Temos aí a administração da tríplice viral, pneumo 10 e agora a meningocócica C, o seu primeiro reforço. No 15º mês, temos outra alteração, a inclusão da hepatite A, continuando com a administração da VOP, DTP e tetraviral. E, por fim, 4 anos de idade, com a VOP, a DTP e a inclusão da dose de reforço da febre amarela. Então, pessoal, essas são as nossas referências utilizadas para a construção da nossa videoaula. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha. Se ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva. E para maiores informações, acesse a nossa fanpage e blog. Os links estarão aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigada.